Olá, bom dia, boa tarde, dependendo do horário que você estiver assistindo. Então, como vocês pediram, eu vou gravar, fazer um videozinho da aula de Jeremias, referente ao conteúdo do domingo passado, tá? Então, vamos lá. O profeta Jeremias tem algumas particularidades que a gente vai falar nessa apresentação, né? O contexto, o cenário político, a gente vai falar sobre isso. O que tem assim de curiosidade com relação ao ministério do profeta Jeremias? Bom, aproximadamente o livro foi escrito em 580 e 539 a.C., mas o ministério dele foi anterior a isso, tá? O nome Jeremias significa Deus lança ou Deus determina, Yahvé determina, né? Ele era filho de Uquias, o sacerdote, né? A origem dele é Anatote, uma cidade pequena, uma vila onde os sacerdotes viviam, então ele era da linhagem sacerdotal. Ele estava destinado ao ministério sacerdotal. No entanto, a Bíblia não registra se ele realmente, ele em algum momento da vida dele, ele seguiu esse ministério, né? De qualquer forma, Deus o chama, né, ainda novo, para ser sacerdote, para ser profeta, né? Para ser um profeta enviado por Deus, ser boca de Deus, né? Deus o chama desde novo e a gente vai falar sobre o chamado dele, tá? Bom, o ministério de Jeremias, ele vai passar por alguns reis, né? Então ele se inicia 4 anos antes da reforma de Josias, né? Nós já falamos sobre esse período. Depois, se você tiver dúvida, olha lá no panorama do século VII a.C., aquela aula lá, o vídeo gravado, né? Que houve a reforma do rei Josias. Vamos abrir lá em 2 Crônicas, né? 34, desculpa, 34, né? Então ele começa 4 anos antes da reforma do rei Josias, né? Josias foi o último rei que, de acordo com a Bíblia, foi um bom rei que andou nos caminhos do Senhor. Depois de Josias, em seguida, né, Joaquim, Zedequias, todos eles foram os últimos reis que andaram, fizeram o que era mal perante os olhos do Senhor. Então, Judá já estava numa decadência total, moral e espiritual, né? Então, Jeremias vem nesse contexto. Ele passa por alguns estágios, a gente vai ver aqui, né, que o ministério dele passa por 4 estágios, né? E são mensagens de acordo com o contexto e o cenário político da época, tá? E com relação à morte dele, a Bíblia não fala, mas assim, a tradição, a história registra a possibilidade dele ter morrido no Egito, quando ele foi levado como refém, né? Pelos próprios judeus. Então, mas não diz, ninguém tem certeza de estar certo disso. Alguns dizem, inclusive, que depois que ele esteve no Egito, ele foi levado também para a Babilônia. Então, você sabe que ele morreu na Babilônia. Então, essa data, 570 a.C., ela é uma interrogação, mais ou menos aproximada. Tá legal? Então, vamos abrir lá, 2 Crônicas 34, você vai folhear comigo, abra sua Bíblia aí, e a gente vai ver que começa, né, falando de Josias, né, o Império Assírio em decadência e o Império Neobabilônico já crescendo e tomando força, né? Aí Josias começa a buscar Deus, né? Ele assume o trono com 8 anos, com 16 anos ele começa a buscar o Deus do seu pai Davi, né? Com 20 anos ele começa a fazer a limpeza dos ídolos, da idolatria, a limpar tudo, né? E aí depois ele celebra a Páscoa, né? Uma Páscoa como nunca antes foi comemorada desde os tempos de Salomão, né? E depois Josias ele morre, vai folheando a Bíblia comigo. Já estou em 2 Crônicas 35, versículo 20. Depois Josias sobe
na batalha de Carquemes, ele vai lutar contra o rei do Egito e lá ele vem a morrer, né? Uma morte prematura, porque era um bom rei, polegarzinho para cima, como a gente viu lá naquela aula, né? E logo depois, o que que acontece? O Egito começa a tomar força, a ganhar força, né? a tomar posição, já competindo com a Babilônia, né? E ali ele já toma Israel, o Egito. E aí Jeoacás, que era o filho de Josias, que deveria assumir, ele assume só por 3 meses, né? E aí o rei Neco tira ele, destitui ele e coloca o irmão dele, Eliaquim, e troca o nome de Eliaquim para Joaquim, tá? Logo depois vem Joaquim, outro rei também, tá? Também fez o que era mal aos olhos do Senhor, perante os olhos do Senhor, e depois Zedequias. Zedequias também fez o que era mal perante os olhos do Senhor, né? Ele é levado cativo, ele fica cego, eles deixam Zedequias cego, e ele é levado cativo. Então, no período do reinado de Zedequias, é que o povo, a Babilônia invade, Nabucodonosor invade Judá, destrói o templo, destrói Jerusalém. Então, é no período de Zedequias, tá? Então, ele vai ter o ministério de Jeremias, ele vai durar em torno de 40 anos aproximadamente, tá? A gente vê aqui, ó, Jeremias aqui, ó, nesse quadro, ó, tá vendo aqui, ó? Então, ele pega o período de Josias, né? A gente vê aqui que o período que já teve a queda de Samaria, o Reino do Norte, já foi invadido pelo Império Assírio, né? E na iminência de acontecer o cativeiro de Judá, né? O povo de Israel ser levado para o exílio babilônico. Então, ele pega esse período, tá vendo? Ó, aqui estão os outros profetas que a gente já falou, né? Ele nasceu em Anatote, né? Numa vila, numa cidade destinada aos sacerdotes, né? Ele era filho de Ilquias, o sacerdote, não aquele Ilquias que achou a lei, o livro da lei lá no templo na época de Josias, é outro Ilquias, o sacerdote. Ele é um diferente, tá? Ele nunca se casou, né? Em Jeremias 6:2, Deus fala com ele que ele não tem que se casar. A gente pode ver lá. Jeremias 16:2. Aí Deus fala com ele: não tomarás mulher, não terás filhos nem filhas neste lugar, porque assim diz o Senhor acerca dos filhos e das filhas que nascerem neste lugar, acerca das mães que os tiverem e dos pais que os gerarem nesta terra. Morrerão vitimados de enfermidades e não serão pranteados nem sepultados. Servirão de esterco para a terra. Então, além de ser um ministério muito solitário, né, Deus já tinha determinado o juízo para Israel e saberia que seria ali um momento que ele não poderia ter filhos ali, porque os filhos serviriam de esterco ali para aquela terra, né? É muito forte essa palavra. Eles não serão nem pranteados, eles não serão nem sepultados, tá? Então, ele teve 40 anos de ministério, né? O caráter de Jeremias, ele tinha uma forte devoção ao Senhor, mas ele também tinha profundas lutas interiores. Então, assim, ele era um homem determinado, quando Deus mandava ele fazer uma coisa, ele não questionava Deus com relação assim, à ordem, né? Era uma missão dada, era uma missão cumprida, ele ia. Mas ele teve muitos questionamentos, ele, a pessoa dele, questão dele sofrer injustiça, perseguição. Então, assim, ele foi traído por amigos e familiares, ele fala no Jeremias 11, ele fala 11:18, o Senhor me fez saber, e eu soube, então me fizeste ver as suas maquinações. Eu era como manso cordeiro que é levado ao matadouro, porque eu não sabia que tramavam projetos contra mim. Então, ele está falando aqui das maquinações, né? Contra a vida dele, né? Ele questionou o seu ministério, né? A Deus, né? Ele orou por vingança, ele clamou ao Senhor, iludido fiquei. Então, no momento que ele está questionando Deus sobre o ministério dele, ele fala: iludido fiquei, Senhor, porque quando tu me chamaste, é, é,
Tu não me falaste que ia ser tão pesado e tão solitário, né? Então ele fala, iludido fiquei. Ele se sentiu assim, eu tinha que ter me falado antes que ia ser tão pesado, eu ia me sentir tão sozinho, a ponto dele amaldiçoar o dia do seu nascimento. Então, isso tudo em Jeremias 20. Depois você dá uma lidinha lá com mais calma. Tá? O comissionamento do profeta incluía mensagens tanto de destruição como edificação. Vamos ler o chamado do profeta? Lá em Jeremias 1. Jeremias 1, versículo 4. Acompanha aí, por favor. Tá? A mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te consagrei. E te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu: Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Então Deus falando com Jeremias: Jeremias, eu te separei antes de você sair da madre, eu te consagrei antes de sair da madre. Eu te formei no ventre materno, eu te conheci, e eu te consagrei antes que você saísse da madre, né? E eu te constituí profeta às nações. Então Jeremias, muito jovem, diz: Senhor, eu não passo de uma criança, eu não sei falar direito. E o Senhor responde para ele no versículo 7: mas o Senhor me disse: não digas não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar, e tudo quanto eu te mandar, falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me a boca, e o Senhor me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Então, é diferente do que foi com o profeta Isaías, onde o anjo vem e toca a boca dele e santifica a boca de Isaías. Nesse caso aqui foi o próprio Deus, né? Deus que vai e toca na boca de Jeremias e diz: eis que ponho na tua boca as minhas palavras, né? A palavra profeta em hebraico Nevim quer dizer boca de Deus. Então ali Deus está chamando Jeremias e colocando as palavras dele na boca de Jeremias, né? E logo após desse comissionamento, ainda no capítulo 1, no versículo 11, né? Veio a palavra do Senhor dizendo: que vês tu, Jeremias? Respondi: vejo uma vara amendoeira. Disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Né? Então, a amendoeira era a primeira árvore que florescia durante a primavera. Então, era um sinal que a primavera estava chegando. Então, quando Jeremias vê a amendoeira, né, quer dizer que Deus está falando para Jeremias que o tempo está chegado, é chegado o tempo, que as coisas vão começar a acontecer. Ok? E interessante aqui é a forma como Deus trabalha com Jeremias, né? Jeremias tanto tem visões quanto ouve a palavra de Deus, né? A gente vê que alguns profetas têm visão, tem outros profetas que têm Deus só fala. No caso de Jeremias, Deus mostra e conversa com Jeremias sobre aquela visão, né? Ele vai falar sobre a aliança em Deuteronômio 4, 25, 31. Lembrando que Deuteronômio é a repetição da lei ao povo que vai entrar na Terra Prometida. Moisés falando ao povo antes de eles entrarem na Terra Prometida, e particularmente Deuteronômio 4, 25 a 31, que a gente leu no domingo, depois vocês leiam em casa, ele é um resumo, né? É um resumo que Deus falando: olha, se vocês vocês forem o meu povo exclusivo, né, me obedecerem e me buscarem de todo o coração, eu vou abençoar. Se não, se vocês forem idólatras e tal, não cumprirem a parte de vocês na nossa aliança, né, aí eu vou desterrar vocês. Basicamente é isso, né? E Jeremias também vai falar sobre a nova aliança, que a gente vai ter uma aula só sobre a nova aliança no que vem, e vai pregar também sobre o retorno de Judá a Israel, né? Então ele prega também, ele fala tanto do exílio babilônico, 70 anos durante o cativeiro babilônico, tanto quanto o retorno de Judá a Israel, a nação, né, ao território de Israel, tá? Nesse quadro aqui que eu fiz, que eu mostrei para vocês,
eu juntei alguns quadros, na verdade, eu juntei alguns, fiz um mix de quadros que eu encontrei. Então, você tem aqui, ó, embaixo, os 4 estágios do profeta Jeremias, tá? Do ministério do profeta Jeremias. Então, você tem o primeiro que a gente leu lá, falando do rei Josias, da reforma que o rei Josias implementou e a morte dele. O segundo estágio pega o Jeoacás, Joaquim e Joaquim. O terceiro estágio é o rei Zedequias, né? E é quando ocorre a invasão da Babilônia em Jerusalém, a destruição de Jerusalém, a destruição do templo. Okay? Depois, nesse quarto estágio, é depois da destruição do templo onde o povo está cativo. Né? Então, ele tem alguns capítulos que ele vai falar da condenação das nações e depois ele conclui, lá na Babilônia, né, ele conclui a questão, a parte histórica com relação à queda de Jerusalém, ele descreve, tá? Lembrando que o texto, o livro do profeta Jeremias, ele não está numa ordem cronológica. São vários discursos, né, compilados ali em alguns blocos importantes que se consegue identificar em função do próprio registro interno desses discursos. Então, ele cita algum rei, ele cita alguma época, algum acontecimento, então, mas não, ele não está na ordem cronológica. Ok? Então, toda vez que ele fala assim, veio ainda a palavra do Senhor, é a introdução de um discurso, de uma visão que está sendo compilada e juntada, tá? Então, a mim veio a palavra do Senhor, então é um novo discurso, é uma nova visão, ok? Então, são esses 4 estágios, depois vocês leiam as referências ali de crônicas, a parte histórica, e tentar contextualizar com o discurso de Jeremias, tá? O chamado nós já falamos, do chamado dele, né? E se a gente tivesse que escolher um versículo-chave que resumisse o livro do profeta Jeremias, seria: voltai, ó filhos rebeldes, eu curarei as vossas rebeliões. Eis-nos aqui, vimos a ti, porque tu és o Senhor nosso Deus. Quer dizer, o desejo do Senhor era que o povo dissesse: eis-nos aqui, Senhor. Vimos a ti, porque tu és Senhor nosso Deus. Que o povo de Israel deixasse de ser rebelde e que ele curaria o povo. Então, esse é o desejo de Deus, esse seria o resumo do que seria o livro do profeta Jeremias, ok? Bom, nós vimos ali, naquela planilha, nessa planilha aqui, resumo, que o profeta Jeremias, o ministério dele passa por 4 estágios, né? 4 estágios. Então, ele antes da queda e pós-queda, certo? Queda de Jerusalém. Então, antes da queda, ou seja, no pré-exílio, antes deles serem levados cativos, o povo de Israel tinha alguns elementos que eram base da fé do povo, né? Então, a gente vê que quando Deus chama Abraão, existe uma componente muito forte que é a questão da linhagem, né? Então, para ser salvo, para ser povo de Deus, tinha que se ser descendente de Abraão, certo? Depois, na época que o povo toma a terra, Deus dá a terra para o povo de Israel, né? E Josué entra com o povo na terra prometida, a terra começa a ser um elemento de significado, porque num contexto político, histórico, geográfico, onde todos os povos e as nações têm seus deuses locais, Deus dá uma terra ao povo de Israel, né? E ali ele se manifesta. Então, naquela região, todos os povos ao redor ali de Israel, eles tinham seus deuses locais que se manifestavam ali naquela área. Então, cada cidade tinha o seu Deus. Então, Deus, nesse momento, dá a terra para o povo e Deus se manifesta ali naquela terra. Então, antes, o tabernáculo, que era itinerante, que vagou no deserto, né, ele agora tinha um lugar fixo, ali na terra. E Deus se manifestava ali, a sua Shekinah se manifestava ali. Né? E aí, durante o período histórico onde Israel vai pedir um rei, e Deus concede isso, né? O rei passa a ter uma função importante, que é o exemplo.
né? Então, o povo que não tinha muito acesso à lei, né, aos ensinamentos, ele olhava o... Peraí, gente, eu vou ter que dar uma paradinha porque vai acabar a bateria aqui. Só um minuto. Então, voltando. Pronto, resolvi o problema. Continuando. Então, a gente estava falando, né? A terra passou a ser um componente importante, o rei passou a ser um elemento importante, basilar na fé, né, do povo, e porque ele era exemplo, por isso a importância também da figura do profeta, que o profeta ele lembrava o rei do cumprimento da lei, porque o rei conhecia a lei. Ele tinha conhecimento da lei, ele tinha que obedecer. Essa era a função, obedecer e ser exemplo, né? E aí o profeta, nesse contexto, né, vem a dizer para o rei o tempo todo que ele tem que cumprir a lei, seguir, ter Deus como único Deus, né? Por isso que o povo de Israel era muito levado a pecar por conta do rei, responsabilidade do rei. Então, aí nesse momento, nesse contexto, né, o judaísmo, que ainda não tem esse nome de judaísmo, né, ele é uma religião personalista, onde uma pessoa tem influência, tem autoridade, né, para falar o que é certo e o que é errado, no exemplo, a figura do rei, né? E outro elemento importante que os judeus tinham, né, importantes da sua para compor, para dar suporte à sua fé, era o templo, né? O templo que era o novo jardim, era onde Deus se manifestava. Então, Deus se manifestava no templo, né? A sua Shekinah se manifestava no templo, né? Na terra, e o rei era o exemplo, ok? Pós-exílio, o que acontece? Quando a Babilônia invade Jerusalém, Jerusalém, destrói o templo, né? Você já não tem mais o templo, Israel já não tem mais o templo, já não tem mais a terra, porque é levado cativo, e o rei é levado preso e cego, né? Então, o povo de Israel perde um pouco assim a sua identidade, tem que se reidentificar, ressignificar a sua fé, ele tem que se reinventar, porque eles são um povo de Deus, que tinham como elemento de suporte o templo, a terra e o rei, eles tinham que agora achar um novo significado para isso, né? A partir daí, houve uma preocupação em o quê? Em consolidar os escritos, né? Esses registros, essa lei, era toda passada de pai para filho, eles decoravam o Torá, enfim, a tradição era oral, era 100% oral. Né? Tinha alguns rolos do Torá rodando e tal, mas assim, era essencialmente oral, não só na cultura judaica, como na cultura no mundo inteiro, nos outros impérios também. A escrita era muito pouco, né? E aí eles começaram a se preocupar com isso, né? Nós somos um povo de Deus, então nós seguimos os preceitos de um Deus, os mandamentos de um Deus que não necessariamente tem que estar limitados à terra, ao templo e ao rei. Então, como seria isso? Então, eles começam a se preocupar com esses ensinamentos, né? Essa lei, e começam a compilar os registros em rolos e livros. Então, a partir daí, começa a se registrar, ok? E aí passa de uma religião personalista para uma religião tipicamente do livro. Então, o que passa a ser importante? O livro que tem autoridade, eu estudo o livro, eu sigo no que tem. No livro, né, eu passo o que passa a ser importante é o mestre, que é quem ensina o livro, né? A autoridade do mestre é baseada na autoridade do livro, e onde eu estudo o livro na sinagoga, que no período da diáspora, nessa diáspora, alguns foram
para o cativeiro babilônico, outros foram dispersados na diáspora, ali pela região, em outras nações vizinhas, onde tinha judeu disperso, né, pela diáspora, eles foram construindo várias sinagogas, e ali eles estudavam o livro com o mestre na sinagoga. Então, a sinagoga passou aí a ter um lugar de importância, né? É importante a gente entender hoje, né, que hoje no mundo existem 3 religiões cuja autoridade está no livro, que é inicialmente o judaísmo, né? Depois você tem o islamismo e o cristianismo. São as 3 religiões do mundo, são as religiões do livro, ok? Então, no capítulo 7 de Jeremias, a gente vai ver que Jeremias faz esse discurso, e esse discurso, para ele quase não, ele foi ameaçado de morte por conta desse discurso, né? Ele quase morreu. E o que acontece? O que tem nesse discurso? Esse discurso ele está falando com relação à palavra dos falsos profetas que garantiam a segurança em função da existência do templo, né? O templo como se fosse um talismã, né? Um objeto de sorte, e que independe da vida que eles tinham. Eles podiam ter uma vida promíscua, idólatra, não tem problema. Desde que eles fossem no templo, eles estavam salvos, né? Então a gente vai ler um pouquinho. E aí o que acontece? Esse discurso ele está sendo narrado no capítulo 7 e mais tarde, depois a parte histórica, a continuação desse discurso, ele é no capítulo 26, que vai falar que ele foi ameaçado de morte, ele foi preso e tal. Né? E aí Deus fala para Jeremias, Jeremias, põe-te à porta da casa do Senhor e proclama esta palavra. Ouvi a palavra do Senhor, todos de Judá, vós os que entrais por estas portas para adorardes ao Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel. Emendai os vossos caminhos e as vossas obras, e eu vos farei habitar neste lugar. Não confieis em palavras falsas, dizendo, templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Mas se deveras emendardes os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras praticardes as justiças, cada um com o seu próximo, se não oprimides o estrangeiro, o órfão e a viúva, nem derramardes sangue inocente neste lugar, nem andardes após outros deuses para o vosso próprio mal, eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei a vossos pais, desde os tempos antigos e para sempre. Então, não adianta ir no templo. O templo, por si só, ele não tem um significado se você não tem a sua vida santa, se você não tem a sua vida justa, em retidão. Então, não tem significado. Então, o povo judeu estava usando o misticismo, o templo, como um elemento místico, na verdade, né? E não era isso que Deus queria com o templo, né? E Jeremias vai contra as palavras dos falsos profetas da época que diziam que eles tinham um templo. E ainda vai mais, Deus ainda vai e critica, né? Versículo 8. Eis que vós confiais em palavras falsas, que nada vos aproveitam. O que é isso? Furtais e matais, cometeis adultérios e jurais falsamente, queimais incenso a Baal e andais após outros deuses que não conheceis, e depois vindes e vos pondes diante de mim nesta casa que se chama pelo meu nome, dizeis, estamos salvos? Sim. Só para continuardes a praticar a abominação. Então Deus está falando assim, vocês vêm aqui no templo para se sentirem salvos, porque viemos no templo, mas continua fazendo sacrifícios a Baal, adulterando, matando, oprimindo o pobre. Então, quer dizer, eles vêm no templo para garantir a segurança, para continuar praticando injustiça e iniquidade. Então, é isso que Deus está falando, né? Será que esta casa se chama meu nome, um covil de salteadores aos vossos olhos? Eis que eu mesmo vi isto, diz o Senhor. O Senhor está vendo isso. Está vendo isso, tá? E aí, no versículo 16, a iniquidade é tão grande que Deus proíbe Jeremias de interceder.
no capítulo 7 mesmo, no versículo 16, Deus fala para Jeremias: tu, pois, não intercedas por este povo, nem levantes por ele clamor ou oração, nem me importunes, porque eu não vou te ouvir. Jeremias, nem adianta pedir. Nem adianta pedir. Outra figura importante, né, que Deus fala muito com Jeremias através de umas visões, e Deus trabalha com ele, né, perguntando: que vês? E aí Jeremias fala: eu vejo isso. Aí Deus vai e explica o que isso significa, né? É o cinto de linho no capítulo 13, né? E aí, qual é a história do cinto de linho? O cinto de linho, Deus fala para Jeremias comprar um cinto de linho, vai, compra um cinto de linho e põe sobre os lombos, mas não metas na água. Então, Jeremias, você compra esse cinto de linho, não tira ele nem para lavar. Resumindo, a versão atualizadíssima é isso, não tira nem para lavar, você fica com ele aí. Algumas versões dizem que esse cinto, na verdade, é uma tanga sacerdotal, que fica, né, em contato, né, com o corpo, né, direto, né, e aí a gente vai entender o porquê. Depois Deus fala assim para Jeremias, né, toma o cinto que compraste e que tem sobre os seus lombos, dispõe-te, vai ao Eufrates e esconde ali na fenda de uma rocha. Então Deus fala para Jeremias: Jeremias, você sai de onde você está, provavelmente Jerusalém, né? Ou ali nas redondezas, que se ele estava em Anatote era mais ou menos uns 5 quilômetros ao norte de Jerusalém. Então, ali naquela região, e vai para o Eufrates. O Eufrates são muitos quilômetros, muitos meses de caminhada. Então, Jeremias, você vai lá, pega esse cinto que você usou e não lavou, e leva lá para o rio Eufrates e esconde na fenda de uma rocha, né? E aí Jeremias escondi junto ao Eufrates, como o Senhor me havia ordenado. Aí Jeremias volta para onde ele estava, passados muitos dias, né? Versículo 6, dispõe-te, vai ao Eufrates e toma o cinto que eu te ordenei que escondesses ali. Aí ele foi ao Eufrates. Então ele foi ao Eufrates, meses caminhando, escondeu. Meses voltando, retornou. Dias depois, Deus manda ele voltar. Meses ele volta, né? E aí fui ao Eufrates e cavei e tomei o cinto do lugar onde escondera. Eis que o cinto se tinha apodrecido e para nada prestava. Então ele chegou lá, o cinto estava completamente apodrecido, né? Então me veio a palavra do Senhor dizendo: assim diz o Senhor: deste modo farei também apodrecer a soberba de Judá e a muita soberba de Jerusalém. Então está comparando, né, o estado de podridão do cinto, de decomposição do cinto, né? Como ele vai fazer com Israel, com Judá, mais especificamente. Este povo maligno que se recusa a ouvir as minhas palavras, que caminha segundo a dureza do seu coração e anda após outros deuses, para servir e adorar, será como tal esse cinto que para nada presta. Então, Deus falando que ia fazer com o povo de Israel, lá no cativeiro, como ele fez a esse cinto. E mais, olha, isso eu acho muito forte o que Deus diz. Porque como o cinto se apega aos lombos do homem, assim eu fiz Israel, né, apegar-se a mim toda a casa, e toda a casa de Judá, diz o Senhor, para me serem por povo, e nome, e louvor e glória, mas não deram ouvidos. Então Deus está comparando. Assim como o cinto de linho esteve no corpo de Jeremias, né? E ele não podia nem lavar o cinto, né? Como se Deus escolheu Israel para ter uma vida de intimidade com ele. Íntima. Assim como o cinto se apega aos lombos do homem, assim eu fiz a mim, apegar-se a mim toda a casa de Israel e toda a casa de Judá. Tanto Israel quanto Judá, eu fiz eles se apegarem assim a mim. Contudo, eles não deram ouvidos. Então, olha o coração de Deus, né? Ele se sentindo com relação a Israel, um povo que ele elegeu, que ele escolheu para viver em intimidade com ele,
O povo não ouviu. Ao contrário, né? No capítulo 2, Jeremias faz um clamor, na verdade, Deus, através do profeta Jeremias, o discurso dele, um clamor emocionado, que ele fala: o que eu te fiz, Israel? O que eu te fiz, ó povo? Que me traz não só com um Deus, não, com vários deuses. Ele compara, né, o adultério espiritual de uma mulher que não só traiu com um homem, mas que adulterou com vários. Então, Israel é comparada a essa mulher que adulterou com vários homens no capítulo 2. Né? Então, Deus aqui está falando de um povo que ele elegeu para ser íntimo dele e que ele não ouviu o Senhor, ao contrário, o adulterou com muitos deuses. Então, assim, é uma figura forte, fortíssima. Né? E a casa do olheiro é outra figura que Deus usa para falar, né, com Jeremias a respeito do povo de Israel. Então, você abra lá a sua Bíblia no capítulo 18 de Jeremias, né? E a palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: dispõe-te e desce à casa do olheiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Então, Jeremias falando: desci à casa do olheiro, e eis que ele estava entregue a sua obra sobre rodas. Então, ele estava lá fazendo, né, forjando a sua peça sobre aquelas rodas que o olheiro ele pisa as pedras assim, e aí a tábua gira, né? Igual a figura aqui que a gente está mostrando aqui, né? Vocês já viram isso, com certeza. Versículo 4. Como o vaso que o olheiro fazia de barro se lhe estragou na mão, então o olheiro estava fazendo e aí a peça se estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso segundo bem lhe pareceu. Então, se estragou na mão e ao mesmo tempo ele começou a fazer tudo de novo, o olheiro. Então veio a mim a palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez este olheiro à casa de Israel? Ó Deus falando, né? Comparando aquele vaso mal forjado, né, à casa de Israel. Eu não posso te fazer outro? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do olheiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar acerca de uma nação, de um reino, para arrancar, derribar e destruir, se tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava lhe fazer. Então, Deus está falando aqui do caráter dele, né? Se ele pega arrependimento, ele manda pregar uma nação, o profeta aí é uma nação, ou até o próprio povo de Israel, e esse se arrepender, Deus muda o destino desse povo de ira para quebrantamento, né? Deus não rejeita um coração quebrantado. Então, Deus transforma o destino de maldição em bênção, se o povo se arrepender. E qualquer nação, Deus está falando isso não só para o povo de Israel, mas está dizendo isso, falando do caráter de Deus, de caráter de Deus, que ele tem prazer na misericórdia. Ele quer que o povo se arrependa. Esse é o desejo do coração de Deus, né? Desejo de Deus. E 9, versículo 9. E no momento que eu falar acerca de uma nação ou de reino, para edificar e plantar, se ele fizer o que é mal perante mim e não der ouvidos da minha voz, então me arrependerei do bem que eu lhe dito que faria. Então, da mesma forma, se Deus tinha prometido o bem e o povo, a nação, não cumpriu a sua parte do acordo, do trato, da aliança, Deus se arrepende também, ele muda também, em bênção e maldição. Então, está falando da aliança, né? Ora, pois, fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, eis que estou forjando mal e formo um plano contra vós outros. Então, Deus está falando, eis que eu estou forjando mal, uma peça que ele não está gostando do que ele está fazendo, da obra, o olheiro está falando, né? Não estou gostando do que eu estou vendo, do que eu fiz aqui, que está ficando ruim, né? E forma um plano contra vós. Convertei-vos, pois, agora, cada um do seu mal proceder, e emendai. Peraí, que colou. Emendai os vossos caminhos e as vossas ações.
Mas eles dizem: não há esperança, porque andaremos consoante os nossos projetos, e cada um fará segundo a dureza do seu coração maligno. Então, Deus manda pregar, Deus espera arrependimento, Deus tem prazer na misericórdia, Deus, no seu coração, deseja que eles se arrependam, mas sabe que eles, no fundo, o povo de Israel não quer sair dos seus projetos, daquilo que eles determinaram, que eles entendem que é bom, né? Andar no seu próprio entendimento, se estribar nos seus próprios princípios do que é verdade. Então, essa é outra figura que Deus usa para falar sobre o povo de Israel, a casa do olheiro, né? No capítulo 20, começa Jeremias a enfrentar a oposição, né? E no capítulo 20, versículo 2, então feriu Passur ao profeta Jeremias e o meteu no tronco que estava na porta superior na casa do Senhor. Então, ele ficou preso no tronco em frente à casa do Senhor. O discurso de Jeremias, ele não só falava com relação à queda, né, de Jerusalém, né, queda de Judá e destruição, mas ele falava do templo também, né? Ele pregou sobre o misticismo, que a gente viu lá no capítulo 7, ele falava sobre isso, né? E porque ele falava sobre isso, né, ele falava que o templo ia ser destruído também, né? Então, eles entendiam que isso era era uma blasfêmia, né? Porque ele está dizendo em nome do Senhor, falando contra o templo. Então, para eles era uma blasfêmia, né? Eles acusavam ele de blasfêmia e ele foi acusado, ameaçado de morte, inclusive, tá? E aí aqui é uma palavra que Jesus vai falar sobre com relação a como Israel tratava, né, dos profetas, né? Eu não sei se eu não lembro se eu falei agora, mas assim, Jeremias foi conhecido como o profeta chorão. Por quê? Porque muitas passagens, né, ele fez o livro de Lamentações, mas assim, até em Jeremias ele fala: muitas lágrimas escorrem pelo meu rosto e tal. E ele chorava tanto porque estava sendo perseguido, porque ele questionava o seu ministério, e também como ele já tinha visto o desfecho, o destino de Israel, então ele chorava por isso também, né? Mas ele foi um dos profetas que mais foi perseguido, e o ministério dele era ele era muito solitário, né? E Deus ainda proíbe ele de casar, né? Então ele era muito sozinho, e aí até ele fala: iludido fiquei, Senhor, iludido, no capítulo 20, e amaldiçoa o dia do seu nascimento, né? Maldito, no capítulo 20, maldito o dia em que eu nasci, não seja bendito o dia em que me deu à luz a minha mãe. Maldito o homem que me deu as novas a meu pai, dizendo: nasceu-te um filho, alegrando-se com isso grandemente. Então, quer dizer, ele vivia em crise, mas ele foi muito perseguido, ele foi o profeta mais perseguido. E Jesus, quando está falando em Mateus, lá em 23, ele está falando dos escribas e fariseus, ele fala raça de víboras, hipócrita. Em um trecho desse discurso, Jesus está falando dos profetas e o tratamento que eles receberam, né? E aí, eu vou ler aqui para vocês, Mateus 23, tá? Do 29 ao 36. Hipócritas, pois que edificais os sepulcros dos profetas e adornais os monumentos dos justos. Quer dizer, eles enfeitam os sepulcros dos profetas, colocam flores no monumento dos justos e dizeis: se existíssemos no tempo dos nossos pais, nunca nos associaríamos com eles para derramar o sangue dos profetas. Quer dizer, Israel que matou os profetas, né? E eles ainda enfeitam os seus sepulcros. Quer dizer, uma grande hipocrisia, né? E aí, quando Jesus fala isso: se existíssemos no tempo de nossos pais, como quem diz, foram os nossos pais que fizeram, nós somos diferentes, nunca nos associaríamos com eles para derramar o sangue dos profetas. Aí Jesus diz: assim vós mesmos testificais que sois filhos que mataram os profetas, que são hipócritas. Hipócritas, porque eles mataram. Serpente, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Então, Deus falando muito duramente daqueles que mataram os profetas, né?
e daquela geração mais especificamente que disse que não tinha nada a ver com os pais deles, né? Portanto, eis que vos envio profetas, sábios e escribas, a um deles matareis e crucificareis, e a outro deles açoitareis nas vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, que mataste entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre essa geração, né? Então, Jesus falando, né, indignado sobre a hipocrisia e sobre a forma que derramaram sangue inocente, né? As pessoas, os instrumentos que Deus enviou, né, que ele enviou e que foram tratados daquela forma, perseguidos e mortos. E o sangue de todos esses justos, né, caíram sobre aquela geração que Jesus estava pregando. E, na verdade, foi uma profecia do que aconteceria em 70 anos depois de Cristo, que foi a destruição do templo ali, uma grande perseguição que teve em Jerusalém, né? E que o povo foi muito maltratado, muito maltratado. Inclusive, né, Jesus, antes de vendo o que ia acontecer, Jesus chora olhando para Jerusalém, 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 quantas vezes eu quis ajuntar vocês debaixo das minhas asas e tu não quiseste. E Jesus chora, porque ele sabe o que tem por vir, né? Então, é nesse contexto aqui, né? Outra coisa importante é que Jeremias ele vai profetizar sobre os 70 anos de cativeiro. Então, lá em Jeremias 25:11, toda esta terra virá a ser deserto e espanto, e estas nações servirão ao rei de Babilônia durante 70 anos, né? Então, a aula que vem, deixa eu ver se acabou. Acabou. A aula que vem a gente vai falar sobre a parte 2, sobre Jeremias, né? E eu espero que vocês tenham gostado. Bons estudos para vocês.